adoração, pois és Deus, Senhor, meu refúgio, fortaleza e salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelos meios de comunicações. Sinta-se confiante que estão na casa do Pai junto conosco. E peço a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por todos aqueles que estão lutando contra essa pandemia. Intenções da Santa Missa, em ação de graça pelos aniversariantes: Fábio Xavier Batista, César José Uliana, Elisângela Xavier Bicker, Rita Aparecida Uliana, Maria Aparecida de Jesus Fulgêncio, Laura Maria Sebim Bassani. 39 anos de matrimônio dos pais do Padre Walter hoje, Filomena e Walter. 50 anos de matrimônio de Ambrós e Filomena. E pelo aniversário de Rocha Menezes. Pela recuperação da saúde de todos os doentes de nossa paróquia e pela saúde do Papa Francisco. Em honra pelo nascimento de todas as crianças de nossa paróquia, pelas vocações sacerdotais, pelas intenções do Papa Francisco, por todos os padres, bispos e por todo o clero da Igreja, em memória de nossos irmãos e irmãs chamada para a vida eterna, pelos falecidos das famílias do Piquer, de Paulo, Venturim, Mariano, Filete, Stein, Módulo, Poleto, Uliana, Aguiar, Salvador, Pim, Sebim, Silva, Bleidorme, Zancanella, Rodrigues, Conceição e Beltrame, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Jesus não nos deixa órfãos, mas nos garante sua presença por meio do Espírito Santo, nosso defensor e revelador da verdade do Pai. Somos Assembleia que testemunha a atuação permanente do Espírito na vida do mundo. Celebramos a Páscoa de Jesus, a qual se manifesta nas comunidades que vivem o amor, guardando os mandamentos. Neste momento, vamos receber nossa procissão de entrada cantando. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seus pés feridos, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Anunciai com grito de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo. Aleluia. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Todos sejam bem-vindos para celebrar junto com a família de Deus essa Santa Eucaristia.
Você que está nos acompanhando no meio de comunicação, coloque sua intenção na tela, todas as intenções que estão no seu coração. Principalmente hoje nós vamos rezar pela alma do pai do Adócio Beltrame, coordenador da comunidade de Imaculado Coração de Maria, que acabou de falecer ontem, tarde. Então vamos rezar pela sua alma. E também quero rezar hoje em celebração da missa em ação de graças pelos 39 anos de matrimônio dos meus pais que celebram hoje, e também 50 anos de casamento dos meus tios, também celebram hoje. E ação de graças pelo aniversário do meu irmão, que celebra na terça-feira. Para celebrar bem, vamos nos preparar, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para celebrar bem esta Santa Eucaristia, santos mistérios, vamos nos preparar nosso coração, pedindo perdão e misericórdia divina. Estamos celebrando hoje, sexto domingo da Páscoa. A alegria da Páscoa continua. Nós não somos os filhos das trevas, somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Muitas vezes a nossa fraqueza nos impede do nosso crescimento. Portanto, peçamos perdão e misericórdia divina para celebrar bem este santo mistério cantando. Senhor, que viesses chamar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos, louvemos ao Senhor, cantando hinos de glória. Convido você que está nos acompanhando, canta junto conosco hinos de glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, demos sempre glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira, cantai
ao seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estai sempre pronto a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai amará, e a Ele nós iremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não os deixareis órfãos, e eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, a minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Hoje também nós começamos a transmitir a Santa Missa pelo canal do YouTube da paróquia. E nós estamos vivendo hoje o 6º domingo da Páscoa. A celebração de hoje quer dizer a nós que temos que ser capazes de ter discernimento. Jesus nos diz, nesse discurso de despedida: eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu mandarei um defensor, um paráclito para vocês. Logo nós vamos celebrar, domingo que vem, celebraremos a ascensão do Senhor, a ida definitiva do Senhor, e outro domingo, a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem onde é amado, o Espírito Santo vem onde é convidado, o Espírito Santo vem onde é esperado. O Espírito Santo não é uma pessoa abstrata, pelo contrário, uma pessoa real e completa, que muda a nossa vida. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo não tira todos os nossos sofrimentos, todas as cruzes que nós carregamos no nosso dia, mas Ele nos dá a paz, força e harmonia. A paz e a harmonia para superar dificuldades da vida. O Espírito Santo, o Paráclito. No grego, Paráclito significa aquilo que está ao seu lado. Este é o nosso Deus, nosso defensor, que está sempre conosco. Às vezes temos a ideia errada, que Deus julga, que Deus acusa, que Deus aponta, castiga. Não. Essa ideia
é do maligno, é do diabo. O Espírito Santo é aquilo que nos ampara, faz memória das palavras de Jesus e seus ensinamentos. No Evangelho de hoje, Jesus prometeu o Espírito Santo preparado para a festa de Pentecostes, a função de nos santificar. Diante dessa palavra, precisa ressuscitar em nós uma renovação, um desejo de buscar o Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando, eu convido você que aproveite este tempo que nós estamos passando, a pandemia, para implorar o Espírito Santo, bem concreto, santificar a minha língua. Quantas vezes nós, através da nossa língua, quebramos o relacionamento, machucamos o outro, matamos os outros. Portanto, Espírito Santo, santifique primeiramente a minha língua. Santifique o que eu partilho no Facebook e no WhatsApp no tempo de pandemia. Muitas vezes a gente começa a compartilhar fake news sem saber é verdade ou não. Eu recebi sem analisar, sem procurar saber é verdade, eu começo a encaminhar fake news é crime. Então pedimos a santificação, aquilo que nós partilhamos no Facebook, Instagram. Santifica o que causa nas redes sociais, e de uma pessoa de diálogo, de união ou de divisão. Santifica, você pai, você mãe, a relação com seus filhos. Santifica, Senhor, a minha história, minha vida. Santifica meu casamento, santifica minha família. Neste tempo de isolamento, nos quantos casais o atrito aumenta, fica mais forte, porque a presença está mais contínua. E dai, Senhor, a paciência, sabedoria, dai, Senhor, a capacidade de se dialogar. Meus irmãos e irmãs, neste tempo difícil, nós devemos fazer um discernimento de seguir Jesus. O que significa seguir Jesus? Não quer dizer que nós não tivemos os problemas, os momentos difíceis na história, no passado. Os momentos difíceis existiam, existem e existirão. Como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, e na carta de São Pedro, nós devemos ter a perseverança e a fidelidade. Como discernir para seguir Jesus em cada momento difícil da vida? O que seguir Jesus hoje, diante dessa pandemia, no mundo tão cheio de egoísmo, cheio de individualismo, indiferença, de falta de limites morais e éticos? O seguimento de Jesus não é algo romântico. Muitos acham isso simpático ou bonito. O seguimento de Jesus é exigente e um compromisso. Ele deu uma dica domingo passado: eu sou o caminho,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai senão por mim, porque eu sou o caminho. Quando Jesus expressa dessa forma, isso deve causar um impacto dentro de mim. Causar impacto dentro de mim uma curiosidade. Ele disse que sou o caminho, a verdade e a vida. O que devo fazer então? Eu preciso conhecê-lo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 37, Pedro disse a Jesus: Senhor, todos te procuraram. Todos te procuraram. Meus irmãos e irmãs, uma frase com profundidade imensa. E eu espero que dentro deste todos você esteja e eu também. Quando você está comprometido com o seguimento de Jesus, você vai encontrar os conflitos, inclusive dos falsos seguidores, que se acham que os verdadeiros seguidores de Jesus, que cumprem todas as leis, doutrinas, como os fariseus, que os lábios chamam Senhor, Senhor, mas seu coração está longe de Deus. Jesus não nos chama para sermos indiferentes, mas para estarmos comprometidos. E o que nós ouvimos no Evangelho de hoje? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não precisa dizer que eu amo o Senhor. Nós devemos mostrar através dos gestos concretos que nós amamos o Senhor de verdade. Qual é o mandamento de Jesus? Amai uns aos outros como eu os amei. Não são mais os mandamentos de Moisés, é de Jesus. Amai uns aos outros como eu os amei. Se amais, não ficareis voltados a mim, mas ficareis voltados para os irmãos. Esta é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho não é Jesus pedir um culto para si mesmo, não é Jesus pedindo fique voltado para mim, mas se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais são os meus mandamentos? Amai uns aos outros. Jesus não pede nem um culto, nem amor para si. Quando ele fala em amor a ele, significa o amor aos pequenos, humildes. O Pai dará um defensor, o Espírito Santo, que nos leva a discernir no seguimento. Tem gente que acha que o Espírito Santo é um privilégio. O Espírito Santo não é privilégio. Muitas vezes nós ouvimos o povo dizendo: o Espírito Santo falou isso, aquilo para mim. O Espírito Santo nos leva a discernir, tomar uma decisão certa, até critérios para discernimento. Isso é muito importante para nós. Qual é o critério do nosso discernimento? Jesus é nosso critério. Jesus que é manso, humilde de coração. Jesus que disse: eu estava fome, você deu-me a comer. Eu estava de sede, você deu de beber.
Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você me procurou. Eu estava doente, você cuidou de mim. Esse é o critério de Jesus. O critério de Jesus não é enriquecimento próprio, da vontade própria, o interesse próprio. O critério de Jesus e o amor para os mais fracos. O critério de Jesus que se diz: todas as vezes que fizesses isto a um dos irmãos pequenos, a mim que fizesse. Este é o critério de Jesus. Discernir isso no nosso mundo hoje é um grande desafio. E olhar as pessoas que mais sofrem, as pessoas mais fracas, indefesos, olhar para eles e perceber neles a presença do próprio Senhor. Como Madre Teresa sempre dizia: eu enxergo o rosto de Jesus no outro. As pessoas mais fracos, indefesos. Meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus nunca buscou, foi o poder, a força. Sempre viveu o amor fraterno. Viver amor é grande desafio, porque nós também temos o conceito do amor muito distorcido. Nós identificamos o amor com prazer, o amor com interesses, amor muitas vezes para nós é gostar. Só faço o que eu gosto. Às vezes temos que aprender a gostar aquilo que nós temos que fazer. O que a gente temos que fazer é aquilo que o Evangelho pede para nós hoje: ser testemunhas vivas do ressuscitado. Jesus nos ama tanto, Ele preocupa conosco, Ele sabe que está terminando a sua missão aqui, está preparando até prometendo enviar o Espírito Santo, o defensor, que nos ajuda, que santifica nossa caminhada. E neste momento difícil que nós estamos passando, neste momento devido à pandemia e a todas as consequências da pandemia, as palavras de Jesus para nós é não desanimar. Desanimar é fácil para uma comunidade de se construir de fato como igreja. Não basta uma aceitação isolada ou independente da palavra, mas é convidada a viver a sua fé em comunhão com toda a igreja. Por isso o Papa Francisco está insistindo, convocando a oração. Estarei em oração semana passada, nos convidou, dia 14 de maio nós rezamos, mês de março nós rezamos. Essa semana, a partir de amanhã até sábado, vai nos convidar novamente a estarem unidos em oração pela planeta, ok? Tudo que está interligado, nós precisamos estar em oração. Neste momento difícil, somos chamados a ser mais solidários, mais fraternos, mais irmãos. Que Deus os abençoe. Assim seja. Amém. Vamos professar nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à luz dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo habita em nós com seu Espírito, que guia e anima a Igreja. Dirijamos ao Senhor Jesus as nossas preces, dizendo, após cada prece: guardai no Senhor em vosso amor. Guardai no Senhor em vosso amor. Foste, Senhor, anunciados pelos apóstolos, tornai a Igreja sempre mais firme e fervorosa na missão, nós vos pedimos. Guardai no Senhor em vosso amor. Prometestes a vossa presença, mediante o Espírito Santo, fazei que as comunidades cristãs se deixem animar e conduzir por ele em todos os momentos, nós vos pedimos. Guardai no Senhor em vosso amor. Sois a razão de nossa esperança, dai à juventude encontrar em vós alicerce para viver a verdade e o bem, nós vos pedimos. Guardai no Senhor em vosso amor. Quereis que vivenciamos o mandamento do amor, cumulai de alegria os servidores da comunidade e os anunciadores do vosso amor, nós vos pedimos. Guardai no Senhor em vosso amor. Nunca nos abandonais, acolhei a prece que está em nosso coração. Nós vos pedimos. Guardai no Senhor em vosso amor. Rezemos pelas todas as intenções que estão no nosso coração, de modo especial pelas pessoas que estão perdendo a esperança diante dessa situação, as famílias que perderam seus entes queridos, as vítimas da pandemia. Rezemos pelos profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente para salvar as vidas das pessoas. Rezemos pelos idosos, pessoas doentes que estão lutando. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. E pedimos a graça do Espírito Santo nos santificar nossa vida, nossa família e nosso relacionamento, para sermos mais justos, mais fraternos e mais irmãos. Tudo isso nós nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora oferecemos diante do altar, Senhor, tudo que nós somos, cantando cântico de oferenda. Bendito seja o Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas.
que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Suba até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de purificadas por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações são altos. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, em nosso dever e salvação, damos graça sempre em todo lugar, sendo Pai Santo, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordados de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Segunda oração eucarística. Na verdade, Pai, vosso santo e fonte de toda santidade, santificai, pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para o nosso corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão, deu graça e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim de ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, em memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Dario, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, esse esposo, com santos apóstolos, Santo Arnaldo Jansen e São José Frei Nadevers,
todos os que neste mundo serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Recebemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivem a esperança. Aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dizeste aos vossos apóstolos: eu deixo paz, eu os dou a minha paz. Não olheis nos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que que tirais tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
fraternidade. Não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unido no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unido no amor, na participação, vivendo em comunhão. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que permaneça convosco para sempre. Aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço pela sua presença através de meio de comunicação. Continuaremos unidos em oração. Nós não podemos perder essa esperança. Como diz a carta de São Pedro, precisamos ter a perseverança e a fidelidade neste momento difícil que nós estamos passando. Vamos pedir o Espírito Santo nos santificar nossa história, santificar nossa família, santificar nosso casamento e santificar tudo aquilo que nós podemos fazer e tudo aquilo que nós não podemos fazer. Tomar uma decisão certa, discernir na vida. Quero também parabenizar todos vocês, todas as pessoas que estão celebrando o aniversário dessa semana. Que Deus te dê muita paz, saúde e a felicidade. Permaneça sempre firme na sua caminhada de fé e da fidelidade. Rezemos uma Ave Maria pelos todos os aniversariantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bate 8h30, a igreja matriz estará aberta até 11 horas. Venha receber Jesus em seu coração, horários diferentes, e outras comunidades também estarão abertas em horários diferentes para distribuir a comunhão. Também eu peço você, dizimista. Eu sei uma situação difícil que nós estamos vivendo. Quem puder colaborar com o seu dízimo é muito importante. A igreja conta com sua colaboração para manter as despesas da igreja. As equipes do dízimo estarão nas igrejas, nas comunidades, recolhendo o dízimo, e também pode estar entregando na secretaria paroquial. Peço também às pessoas na sua vizinhança, se tiver uma família, a pessoa que está necessitada, pode nos comunicar ou pode procurar seu coordenador para a gente tomar a providência necessária, seja
solidário com seus irmãos. Isso que Jesus quer nos ensinar através da liturgia de hoje. Muito obrigado. Desejo a todos vocês um domingo abençoado. Então vamos nos preparar para receber a benção final. Tem um aviso importante. Tem muita gente que está procurando saber como fica a rifa da matriz. A festa foi adiada para outubro e também a rifa vai correr em outubro. A gente vai sortear a rifa em outubro, né? Em outubro. Quem ainda não vendeu pode estar segurando o bloco, pode estar vendendo. Quem já vendeu pode estar entregando na secretaria paroquial. Muito obrigado pela sua colaboração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Vem, Senhor Jesus, fica comigo. 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 Não quero andar só nesta vida, Senhor, fica comigo. Não quero andar só nessa vida, Senhor, fica comigo. És meu amado Senhor, és meu amigo. Se estás ao meu lado, Senhor, não corro perigo. És meu amado Senhor, fica comigo. Se estás ao meu lado, Senhor, não corro perigo. Vem, Senhor Jesus, fica comigo. Vem, Senhor Jesus, fica comigo. Vem, Senhor Jesus, fica comigo, meu Senhor. Vem, Senhor Jesus, fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo.